Aqui quem fala é o professor Gustavo e hoje, dia 21 de julho, terça-feira, nós vamos ter a nossa aula 14. A aula 14 é uma correção da atividade da aula 13, que foi da terça-feira passada, né? Hoje está fazendo 8 dias. Então, o assunto foi força-peso, força normal e força elástica. Aqui no cabeçalho da aula 13, como vocês podem observar, aqui abaixo, temos o link da própria atividade que vocês responderam, o link da apostila e dois links de videoaulas, né, sobre esses assuntos. Então vamos para a correção. Primeira questão. Peso é uma força de atração gravitacional entre a Terra ou outro planeta qualquer e um corpo de massa m. A fórmula para cálculo é P igual a m vezes g. Sendo assim, marque a opção correta sobre as unidades de medida nas partes da fórmula. Então, temos a fórmula P igual a m vezes g, né, para calcular a força-peso. A força-peso ela vai depender da gravidade, né? Então, no caso da Terra, nós temos uma certa gravidade, na Lua temos outra, né? Em outros planetas, outras. Então, ó, peso é igual a m vezes g. Aí vamos ver as unidades de medida, né? O P de peso é uma força, peso ou força-peso, e é medida em newtons, né? Então, é acompanhada desse N aí, de newtons. O M é de massa, né? E é medida em quilogramas. E o G é de gravidade, né? O que corresponde à aceleração da gravidade, e é medida em metros por segundos quadrados. Sendo assim, a resposta correta, com relação a essas unidades de medida, é a letra A. Segunda questão. Calcule o peso de um objeto de massa m igual a 8 kg. Considere a gravidade da Terra, G, igual a 10 metros por segundos quadrados. Então, vamos ao cálculo, né? Aqui abaixo da própria pergunta, vocês têm a fórmula, né? Que P de peso, força-peso, é igual a m da massa vezes g. Então, para calcular a força-peso, vamos substituir, né? A gente tem o m, que é 8, e tem o g de gravidade, que é 10. Então, P é igual a 8 vezes 10. P é igual a 80, né? E como a gente viu na questão anterior, a unidade de medida de peso é newtons. Sendo assim, a resposta dessa questão é a letra B. Terceiro, calcule a massa em quilogramas de um objeto cujo peso na Terra é de 66 newtons. Considere a gravidade da Terra, G, igual a 10 metros por segundos quadrados. Então, vamos utilizar a mesma fórmula, né? P de força-peso é igual a m vezes g. No entanto, observem, aqui nós temos, já foi dado o peso, né? Então, o peso é 66 newtons e foi dada a gravidade. Gravidade 10 metros por segundos quadrados. Então, o que a gente vai calcular, que está faltando, que está pedindo, é o m de massa, né? Em quilogramas. Então, nós vamos substituir o P, né? Por 66, que é igual a m, que é o que a gente vai achar, vezes 10 da gravidade, né? Então, agora, vamos passar a incógnita m para um lado, né? Isolando-a, e passar os números para o outro. Então, ficou assim, 10 vezes m, 10m, igual a 66. Então, 10 que está multiplicando m, passa para o outro lado dividindo. Então, m é igual a 66 dividido por 10. E m é igual a 6,6, a unidade de medida, né, de massa, quilogramas. Então, a resposta correta desta questão é a letra C. Quarta questão. A força elástica é uma força de restituição, isto é, ela sempre é oposta à deformação x, causada no corpo em questão. Então, uma pausa aí, como vocês podem observar, né, aqui nesses desenhos, nesses esquemas abaixo, nós temos algumas molas, né? E essas molas, elas possuem a força elástica. E aí, nessa força, ela vai ficar evidente quando a gente tem essa deformação, como, por exemplo, no segundo caso aqui, nós temos esse X, né? Que é uma deformação esticando a mola para além do tamanho normal dela, né, em repouso. Ok? Então, continuando o enunciado. Observe a imagem abaixo. A fórmula para calcular a força elástica é F
EL, né, de força elástica, é igual a K vezes X. Sendo assim, marque a alternativa correta sobre as unidades de medida das partes desta fórmula. Então, vamos observar. Aqui nós temos as possibilidades de resposta, letra A, B e C. Então, como tinha no próprio enunciado, a fórmula para calcular, né, a força elástica é F, L de força elástica, é igual a K vezes X. O que é K? K é a constante elástica, certo? Então, K é a característica, né, da resistência dessa mola, né, ou desse elástico, ok? E SK, da constante elástica, que vai variar de acordo com o material, ele é medido em newtons por metro, né? Então, é newtons, N maiúsculo de newtons, barra M minúsculo de metros, certo? Então, é newtons por metro, né? Vai variar dependendo da extensão, ok? Essa força elástica. Então, é uma constante elástica que varia de acordo com o material. O X é igual à deformação da mola, como a gente viu até no desenho do slide anterior, né? Então, é o quanto a gente está comprimindo, né, ou esticando essa mola ou esse elástico. Então, o X é medido em M de metros, ok? E a força elástica, né, o que a gente vai calcular, né? Segundo essa fórmula, força elástica que é igual a K vezes X, é medido em newtons, né? Porque forças são medidas em newtons. Então, a resposta que tem essas unidades de medidas corretas é a letra A, ok? Quinta questão. A força normal surge devido ao contato entre o corpo e a superfície. Como vocês podem ver nesse desenho aqui, nós temos uma mesa, né? E aí temos essa bola roxa, né, apoiada na mesa. Então, naturalmente, como a gente está, né, um exemplo aqui na Terra, então essa bola aqui, né, devido à ação da gravidade, ela está tendo uma força-peso, né, no sentido aí vertical para baixo, pressionando a mesa. Mas ao mesmo tempo, né, nós temos essa força normal, que é a intensidade com que a mesa suporta, né, a bola, dando esse apoio. E aí a bola fica em equilíbrio, né? Ela nem cai, nem ela vai flutuar. Ela está em equilíbrio devido ao equilíbrio entre a força peso e a força normal. Continuando o enunciado. Sua representação vetorial sobre o corpo é perpendicular, 90 graus à superfície. Analise as alternativas e marque a opção incorreta. Então, aqui nós temos as alternativas, né? A resposta correta, neste caso, é a letra C. Caso não exista compressão, contato, a força normal será ainda maior. Não é, né? A força normal ela só vai atuar diante de uma força peso, né, exercida sobre alguma superfície, certo? Então, caso não exista compressão, ou seja, contato com a superfície, a força normal ela vai ser inexistente, certo? Então, está pedindo para marcar incorreta, e a incorreta neste caso é a letra C. Vamos analisar a letra A. O sentido da força normal é para fora da superfície contra a compressão. Isso mesmo, como vocês poderão observar na apostila e na videoaula, né? Então, letra B. Quanto maior for a compressão, mais intensa será a força normal. Da mesma forma, quanto menor a compressão, menos intensa será. Isso mesmo, né? A força normal ela é uma reação a essa força-peso, ok? Então, a letra E e a letra B estão corretas e a letra C é a única incorreta. Portanto, quinta questão, resposta letra C. Espero que vocês tenham acompanhado. Se ainda tiverem alguma dúvida, entre em contato, ok? Um abraço a todos e bons estudos!